Ela empurrou a milionária da ponte. Mas o cachorro esconde um segredo incrível. Ninguém entendeu por que a menina fez aquilo. Todos apontaram o dedo. Chamaram de monstro. Mas foi só quando o cão correu em direção à ponte e mergulhou nas águas geladas que a verdade começou a vir à tona. O céu de Encosta Azul se tingia em tons alaranjados, enquanto o vento do mar acariciava suavemente os cabelos cacheados de Luna. Sentada à beira da ponte suspensa, seus olhos percorriam o horizonte com um brilho de serenidade que só quem escuta com o coração conhece. Ao seu lado, Zion, o Golden Retriever de pelagem dourada, permanecia atento, os olhos treinados captando tudo ao redor. Luna não ouvia o som das ondas, nem o riso das crianças na praça próxima, mas sentia. Sentia a vibração da vida com uma intensidade rara. A cidade era um contraste vivo. De um lado, casarões brancos com sacadas amplas, carros importados, restaurantes finos. Do outro, vielas estreitas, onde o cheiro de peixe fresco e café forte se misturavam no ar. Era nesse mundo dividido que Luna crescia, amparada pelo amor incondicional da avó, Dona Célia, e pela lealdade de Zion. A menina surda se comunicava com o mundo por meio das mãos e do olhar, e mesmo sem palavras, sua presença tocava a todos que a conheciam. Na outra extremidade da ponte, em um carro luxuoso com vidros fumê, Verena Salazar observava a cena com olhos ocultos por óculos. De Griffe, a empresária era conhecida por sua elegância impecável, mas também por sua frieza implacável. Metade dos empreendimentos turísticos de Encosta Azul levava seu nome: hotéis, boutiques, galerias. O que poucos sabiam era que o passado de Verena estava profundamente entrelaçado com a cidade e com segredos que ela lutava para manter enterrados. Naquela tarde em particular, o clima estava estranho. O sol se punha mais rápido do que o normal, e uma brisa fria arrepiava os moradores. Zion se levantou abruptamente. Um rosnado quase inaudível escapou de sua garganta. Luna franziu o senho. Algo estava errado. Minutos depois, o som de sirenes distantes cortou o ar. Uma movimentação intensa começou na praia abaixo. Pescadores corriam em direção aos barcos, crianças eram chamadas às pressas por suas mães, e turistas se afastavam da ponte. Luna, sem compreender o que diziam, sentia o desespero no ar. Zion puxava gentilmente sua manga. Ele queria levá-la para longe dali, mas foi então que ela viu algo no mar, um pequeno barco à deriva, se aproximando perigosamente das pedras. Dentro dele, uma figura familiar, Dona Célia. A avó, que nunca se afastava da terra firme, estava sozinha no mar, com os braços levantados em um gesto desesperado. Luna não precisou de palavras, apenas correu. A multidão observava chocada, enquanto Luna e Zion desciam a encosta íngreme, ignorando os gritos e os braços que tentavam impedi-los. Ao alcançar a areia, Zion saltou à frente, correndo em direção à água. Luna hesitou por um segundo, apenas um segundo, antes de mergulhar atrás dele. As ondas estavam agitadas, mas Zion nadava com precisão. Ao alcançar o barco, ele se apoiou nas bordas e latiu alto. Luna se aproximou com dificuldade e agarrou a mão trêmula da avó. Com esforço sobre-humano e a ajuda de Zion, ela conseguiu trazer Dona Célia de volta à margem. Molhadas, tremendo, mas vivas, foram recebidas com aplausos e lágrimas. O herói de 4 patas permaneceu firme ao lado das duas, abanando o rabo como se dissesse: "Eu sabia que conseguiríamos." Mais tarde, já em casa, Luna soube da verdade por meio de um policial que sabia Libras. O barco havia sido sabotado, e não por qualquer um. Havia registros de que Verena Salazar estava prestes a perder uma propriedade na costa, um terreno onde Dona Célia se recusava a vender a antiga casa de pescador da família.
a única que impedia a construção de um resort de luxo. O caso ganhou repercussão. Luna, até então uma criança anônima, se tornava símbolo de coragem. Zion foi condecorado por bravura, e Verena, o passado que ela tentava esconder, começou a vir à tona. Antigas denúncias de desapropriação forçada, ameaças e agora tentativa de homicídio. Mas Luna não queria vingança. Com os olhos fixos na ponte onde tudo começou, ela levantou as mãos e sinalizou diante das câmeras que gravavam tudo. O mundo precisa de menos ruído e mais escuta verdadeira. A história de Luna e Zion comoveu o país. Verena foi investigada e meses depois perdeu tudo, inclusive o respeito que fingia possuir. Em Costa Azul nunca mais foi a mesma. As crianças passaram a aprender Libras nas escolas e um centro comunitário foi criado com o nome Casa Luna, onde animais e pessoas com deficiência encontravam apoio e conexão. E assim, naquela cidade onde o som do mar reinava, foi o silêncio de uma menina que ensinou a todos o valor da empatia, da coragem e da escuta com o coração. O sol ainda dourava o céu de Encosta Azul quando Luna, com os cabelos soltos dançando ao vento, caminhava lentamente pela ponte suspensa ao lado de Zion. Ela gostava daquela hora do dia. Era como se o mundo sussurrasse apenas para ela. Não. Em sons, mas em cores, texturas, vibrações. O vento salgado no rosto, o brilho do mar refletindo nos olhos, o toque quente da madeira sob os pés descalços. Zion caminhava com passo firme, atento. Era mais que um cão-guia. Era a extensão dos sentidos de Luna, sua bússola, seu porto seguro. Os dois seguiam lado a lado, em perfeita harmonia, quando vozes agitadas começaram a surgir do outro lado da ponte. Homens de terno, flashes de câmeras, celulares erguidos. Era Verena Salazar, em mais uma de suas aparições públicas cuidadosamente calculadas. Vestia branco como se quisesse encarnar a própria imagem da filantropia. Distribuía sorrisos frios para os fotógrafos, enquanto crianças de uma ONG, escolhida a dedo, eram posicionadas como figurantes ao seu redor. Para quem via de fora, era uma cena tocante, mas para os que conheciam Encosta Azul, era puro teatro. Luna, alheia ao frenesi, continuou seu trajeto, até que o inesperado aconteceu. Uma das tábuas da ponte, envelhecida pelo tempo e esquecida, e pelas manutenções, cedeu sob seus pés. Zion latiu, tentando segurar Luna pela roupa, mas foi tarde demais. Ela tropeçou e caiu de joelhos diante da comitiva. "Ei, cuidado onde anda!" gritou Verena, incomodada com a súbita interrupção. Mas o que veio a seguir ninguém esperava. Irritada, Verena deu um passo à frente e, com um gesto impaciente, empurrou Luna como se afastasse um incômodo qualquer. Zion rosnou alto, muito alto. Pela primeira vez, ele não parecia apenas um cão de apoio, mas um guardião em alerta. Os fotógrafos congelaram. O público em volta prendeu o fôlego. Luna, assustada, caiu de costas. Mas logo se ergueu. Seus olhos encontraram os de Verena. Não havia medo ali. Apenas algo mais profundo, mais antigo. Um acúmulo de indignações silenciosas que finalmente atingiam o limite. E então, de forma instintiva, quase em câmera lenta, Luna empurrou Verena com as duas mãos. A milionária, com os saltos altos e sem preparo, perdeu o equilíbrio e caiu da ponte direto nas águas agitadas lá embaixo. O grito não veio de Luna, veio da multidão. Um silêncio assustador tomou conta da ponte, até que Zion, sem hesitar, correu para a beirada e saltou atrás de Verena. "Meu Deus!" murmurou alguém. Pessoas correram para a borda, celulares em punho, transmitindo ao vivo o acontecimento mais chocante da história recente da cidade. Mas Luna não se mexeu. Ela ficou ali, parada, o coração pulsando no peito.
a respiração entrecortada, os olhos fixos no ponto onde seu melhor amigo havia desaparecido. No fundo do mar, Zion nadava contra a corrente. Verena, embora inconsciente por alguns segundos, logo começou a se debater, em pânico. O cão a alcançou, segurou sua roupa com os dentes e começou a guiá-la em direção à pilastra mais próxima da ponte, onde uma escada de emergência estava presa. Um barqueiro próximo avistou a cena e acelerou até eles. Do alto, Luna observava tudo. O corpo trêmulo, as lágrimas misturadas ao vento. Não havia raiva em seu rosto, apenas confusão. Um eco de tudo o que havia sentido por anos, sendo marginalizada, silenciada, ignorada. Aquele gesto, embora impensado, vinha de um lugar de dor profundo demais para palavras. Minutos depois, Zion e Verena foram resgatados. A milionária tossia água, o cabelo encharcado escondendo seu rosto, mas estava viva. E ao seu lado, Zion, ofegante, mas inteiro, ainda a observava como se dissesse: mesmo assim, eu protejo. A multidão agora se dividia. Uns filmavam Luna, outros sussurravam sobre Verena. Os vídeos se espalhavam como fogo. E nas redes sociais, o debate explodia. Menina surda joga milionária no mar. Cão-herói salva a vida da própria agressora. Horas depois, Luna estava sentada no sofá de sua casa, os olhos vermelhos, enquanto Dona Célia segurava sua mão com força. Zion, deitado aos seus pés, lambia seu braço, como se dissesse que tudo ficaria bem. Na TV, uma edição especial do noticiário passava. E no meio da transmissão, um vídeo viral ganhava destaque. Zion nadando entre as ondas, puxando Verena, enquanto Luna aparecia em segundo plano, imóvel e em silêncio. Esse cão é um herói, e essa menina, talvez a única pessoa que tenha enfrentado Verena Salazar sem medo, dizia a jornalista, com uma ponta de admiração na voz. Mas a história ainda estava longe de acabar. No hospital, Verena acordava. E quando abrisse os olhos, a primeira coisa que veria seria uma pulseira caída ao lado da cama, com o nome Luna C gravado nela. A mesma pulseira que Zion havia perdido no mergulho. A mesma pulseira que, 20 anos antes, pertencia à filha que Verena havia perdido. Ou acreditava ter perdido. O dia seguinte amanheceu com o som incessante de notificações e manchetes piscando em todas as telas da cidade. Menina surda empurra milionária da ponte, dizia o jornal impresso no café da manhã de quase todos os moradores de Encosta Azul. As redes sociais ferviam com debates inflamados, comentários preconceituosos, vídeos cortados e muita especulação. Luna, por outro lado, estava sentada em silêncio em uma pequena sala da delegacia. Seu rosto ainda úmido de lágrimas, os joelhos cobertos por um cobertor áspero e a respiração curta. Ela tentava explicar com gestos, olhares, movimentos das mãos, mas ninguém ali sabia Libras. O policial à sua frente a observava com certo incômodo, como se a incompreensão fosse culpa dela. Dona Célia chegou apressada, gritando com a alma, exigindo a presença de um intérprete. Mas, até que o auxílio fosse providenciado, Luna permanecia sozinha, em um limbo entre a verdade e a versão oficial da cidade. Enquanto isso, Zion, molhado, tremendo, com a respiração pesada, repousava nos fundos do quartel dos bombeiros. Havia sido retirado do mar junto com Verena, e seu ato heróico estava sendo celebrado por todos. Era o cão que salvou a milionária. Jornais, sites, blogs e vídeos curtos exaltavam sua bravura. E mesmo ferido, ele ainda mantinha os olhos fixos na porta, esperando por Luna. Mas em uma casa simples, afastada do centro, um homem observava tudo com mais atenção do que qualquer jornalista. Seu nome era Otávio Ramírez, detetive aposentado, conhecido por seu faro quase sobrenatural para injustiças disfarçadas de verdades.
Seus olhos estavam grudados na tela de seu notebook, onde ele assistia repetidamente a um vídeo feito por um turista alemão. A gravação tremida mostrava o exato momento em que Luna caía, se levantava e depois empurrava Verena. Mas havia algo estranho. Otávio pausou o vídeo, recuou 3 segundos, repetiu. No quadro congelado, ele viu o olhar de Luna. Não, havia fúria, havia pânico. E mais ainda, a mão de Verena segurava algo, um objeto escuro, pequeno, preso no punho da camisa de Luna. Um botão, um colar, talvez uma pulseira? Otávio franziu a testa. As imagens que estavam circulando nas redes sociais haviam sido cortadas exatamente antes desse frame. A versão completa parecia ter desaparecido misteriosamente. Ele anotou os detalhes e ligou seu gravador pessoal. Alguém está tentando controlar a narrativa. E alguém mais poderoso do que parece. Enquanto isso, no hospital, Verena acordava. Sua respiração era lenta, o rosto pálido e o cabelo seco preso em um coque improvisado. Ao seu lado estava um segurança e, mais surpreendente, um advogado. A milionária abriu os olhos devagar e olhou ao redor. O que viu foi uma tela ligada, exibindo sua própria queda em looping. Ela me empurrou, murmurou com frieza. Quero que pague por isso. Do lado de fora do hospital, repórteres se acotovelavam, tentando arrancar qualquer atualização. A cidade estava sedenta por um culpado, e Luna, aos olhos de muitos, parecia o alvo mais fácil. Mas o destino tinha outros planos. Otávio, com sua maleta gasta e seu caderno de anotações, foi até a delegacia. Pediu para falar com Luna. Foi barrado. Insistiu. Exigiu a presença de um intérprete. E quando finalmente o encontraram, ele entrou na sala com um caderno e um olhar gentil. Luna olhou para ele desconfiada. Mas quando Otávio lhe mostrou o vídeo completo, seus olhos se encheram de lágrimas. Com gestos lentos, ela reconstruiu o momento. A tábua solta, a queda, o empurrão de Verena, o medo, o puxão repentino em sua manga e o reflexo de empurrá-la de volta, tentando se desvencilhar. Otávio escutou cada gesto com atenção, em silêncio, e quando Luna terminou, ele apenas disse: a verdade tem camadas, e a sua ainda está enterrada, mas nós vamos trazê-la à tona. Naquela noite, Luna voltou para casa sob custódia domiciliar, graças à intervenção de Otávio e de uma advogada jovem, ativista dos direitos das pessoas com deficiência, chamada Camila. Zion correu até ela assim que a viu, latindo com força e depois lambendo suas mãos com tanto amor que até Dona Célia chorou. Mas o verdadeiro julgamento ainda estava por vir. Otávio sabia que o que Luna carregava não era apenas um trauma, era uma peça de um quebra-cabeça maior. O que estava em jogo não era só a inocência de uma menina surda, mas o passado sujo e abafado de Verena Salazar. Porque aquele objeto que ela segurava era uma pulseira, uma idêntica àquela que Luna sempre usava, mas que havia desaparecido momentos antes do empurrão. E agora estava com Verena. O que Verena sabia sobre Luna? Qual a real motivação por trás daquele evento? Otávio sabia que para entender o presente precisaria cavar fundo no passado e talvez descobrir que nada naquela ponte aconteceu por acaso. O vento que soprava do mar continuava o mesmo, mas em Costa Azul já não era mais a mesma cidade. O caso da menina surda que empurrou a milionária havia virado um furacão de versões, comentários e teorias. Mas para Otávio Ramírez, tudo estava longe de se resolver. Cada pista descoberta levava a um novo enigma, como se a verdade estivesse sempre a um passo da superfície, prestes a emergir. Foi em uma visita ao hospital veterinário, onde Zion havia passado por exames de rotina, que a primeira peça do novo quebra-cabeça caiu no colo do detetive aposentado.
A veterinária, uma mulher miúda de olhar afiado, puxou Otávio de lado após observar o cão em silêncio por alguns minutos. Esse cachorro não é apenas um cão-guia. Ele tem resposta treinada para estímulos de emergência aquática e urbana. Veja isso. Ela apontou para o registro de Zion, formado na Escola Aurora, uma instituição especializada no treinamento de cães para situações de resgate em desastres, afogamentos e até identificação de ameaças silenciosas, como ansiedade extrema ou sinais não verbais de suicídio. Otávio levou alguns segundos para processar. Você está dizendo que ele percebeu perigo iminente? A mulher assentiu com firmeza. Sim, se ele pulou naquele mar não foi só por instinto de proteção. Foi porque leu sinais de risco iminente e tomou uma decisão. Essa revelação explodiu na mente de Otávio como dinamite silenciosa. Zion não era apenas um herói. Ele era um sensor vivo de tragédias prestes a acontecer. Naquela noite, Otávio revisitou o vídeo do turista pela 100ª vez. Ele pausou em um detalhe quase imperceptível, as mãos de Verena se fechando ao redor de algo escuro, metálico, minutos antes da queda. Não era um botão nem uma joia comum. Era pequeno, cilíndrico e, de alguma forma, ameaçador. No dia seguinte, ele conseguiu acesso ao depoimento sigiloso de um ex-funcionário de Verena, que havia desaparecido misteriosamente meses antes, mas deixado para trás uma pista importante. Um dossiê com cópias de e-mails e transações suspeitas, ligando Verena a contas em paraísos fiscais. E mais perturbador ainda, uma ameaça clara. Se você não me pagar, o mundo inteiro saberá que seu império começou com sangue e chantagem. Verena estava sendo extorquida, e o dia do evento beneficente era também o prazo final. Otávio voltou ao local do incidente, conversou com mergulhadores da equipe dos bombeiros. Um deles, meio relutante, revelou ter visto um pequeno tubo metálico, preso entre as pedras do fundo, algo que parecia um cilindro estanque à prova d'água. Ninguém havia resgatado ainda, mas estava marcado com boias. E então a teoria mais ousada surgiu. E se Verena não tivesse simplesmente sido empurrada? E se Luna, ao perceber algo, talvez uma ação, um gesto, um olhar, tivesse reagido, não para atacar, mas para impedir Verena de fazer algo irreversível? Otávio voltou para Luna. Com a ajuda de Camila, a advogada intérprete, sentou-se em frente à menina e mostrou uma ilustração. Verena com algo na mão, uma pilha de dinheiro. A ponte. Luna arregalou os olhos, apontou. Depois sinalizou com força. Ela ia jogar, Camila traduziu. Ela diz que Verena ia jogar algo no mar. Luna viu, Zion também viu. Ela tentou parar. Otávio sentiu o peso da revelação. Verena não havia sido empurrada por vingança ou raiva. Luna agira por instinto, por alerta, e Zion confirmava. Naquele instante, a milionária estava prestes a se livrar de uma prova crucial, talvez mesmo de si própria. No hospital, Verena continuava calada sobre o que acontecera. Não comentava o objeto nem os e-mails vazados. Sua equipe jurídica pressionava para encerrar o caso como um acidente ou como um ato de violência, dependendo do que fosse mais conveniente à sua reputação. Mas a cidade, aos poucos, começava a ver além das manchetes. Quando o mergulhador finalmente trouxe à tona o objeto metálico, os mistérios se acenderam de vez. Era, como Otávio suspeitava, um tubo estanque. Dentro dele, um pendrive, selado com documentos que comprometiam não apenas Verena, mas outros nomes poderosos da região. A ponte não fora palco de um crime, fora palco de uma tentativa desesperada de silenciar o passado. E quem impediu foi uma menina que nunca precisou da voz para ser ouvida, e um cão que não esperou ordens para agir. Zion tornou-se oficialmente um cão de resgate reconhecido pela corporação.
Luna, agora assistida por especialistas em comunicação alternativa, teve sua versão registrada. E Otávio, ao lado dela na coletiva de imprensa, resumiu tudo em poucas palavras. Ela não empurrou por impulso, ela salvou vidas, inclusive a da própria Verena. A cidade mergulhou em silêncio. Um silêncio profundo. Não o silêncio de medo, nem o da ignorância, mas o silêncio que precede a escuta verdadeira. No quarto silencioso do hospital, o monitor cardíaco de Verena emitia bips espaçados. O sol da manhã atravessava as cortinas brancas, lançando sombras suaves sobre seu rosto pálido. Ela despertou com um suspiro longo, os olhos abrindo devagar, como se lutassem contra a névoa de um sonho pesado demais para ir embora. Onde eu estou? Murmurou. A enfermeira correu para chamar os médicos. Em minutos, a sala foi tomada por vozes, exames, perguntas. Você se lembra do que aconteceu, Verena? Ela fechou os olhos por um momento, depois respondeu com lentidão. Só lembro da menina e do cão. Depois, nada. Mas o olhar dela não acompanhava a voz. Era como se cada palavra tivesse sido escolhida com precisão cirúrgica. Otávio, que acompanhava o caso de perto, observava de longe. Algo estava errado. A ausência de memória podia ser real, ou podia ser conveniência. Enquanto isso, do lado de fora do quarto, um vulto dourado permanecia imóvel. Zion recusava-se a sair de perto da porta. Mesmo com Luna já em casa, mesmo com ordens para que o retirassem, ele permanecia ali, em vigília, em alerta, como se soubesse que ainda havia algo a proteger, ou algo a vigiar. Esse comportamento intrigou Otávio. Por que ele está ali? Perguntou a si mesmo em voz baixa. Por que não voltou para Luna? A resposta viria dias depois, quando Otávio conseguiu finalmente o que tanto procurava. Imagens de uma câmera de segurança escondida na fachada de uma antiga loja de souvenirs com vista parcial para a ponte. O sistema era velho, mas as gravações estavam intactas. Ao assistir ao vídeo, Otávio sentiu o estômago apertar. A câmera registrava a cena de outro ângulo. Um detalhe antes invisível agora saltava aos olhos. Verena segurava um envelope pardo nas mãos. O papel se agitava com o vento. Ela olhava para os lados em pânico e então fez menção de arremessar o envelope ao mar. Foi nesse momento que Luna correu até ela. Otávio pausou. A imagem mostrava Luna segurando o braço de Verena, não para empurrá-la, mas para impedi-la. Zion, ao lado, alerta. Verena se virou com força, o salto escorregou na madeira molhada, e então ela caiu. Mas o mais chocante estava por vir. Luna, em um impulso desesperado, esticou o braço para agarrá-la. Os dedos chegaram a tocar o casaco de Verena, antes de soltarem. Um reflexo, um segundo a menos. E então, Zion pulou. Otávio respirou fundo. A verdade estava ali, clara, irrefutável. Verena caíra por conta própria, e Luna tentara salvá-la. Ele salvou o vídeo, preparou uma cópia, e antes de ir à polícia, foi até o hospital. Encontrou Zion deitado, olhos fixos no interior do quarto. Entrou com cuidado. Verena estava acordada, lendo um documento. Quando viu Otávio, levantou os olhos lentamente. Detetive Ramírez, certo? Sim, tenho algo para mostrar. Ele ligou o tablet, reproduziu o vídeo. Verena assistiu sem dizer uma palavra. Apenas no final, sua mão tremeu. Ela tentou se recompor, mas Otávio notou o leve estremecer do queixo. Não foi ela, Verena, e você sabe disso. Ela fechou os olhos. Eu não sabia o que fazer. Aquele envelope continha provas e nomes. Nomes que me ajudaram a construir meu império, mas que me prenderiam também. Zion, então, se levantou e se aproximou da cama. Encarou Verena com intensidade. Ela estendeu a mão. O cão apenas a olhou sem mover a cabeça, como se dissesse, eu vi tudo e ainda estou aqui.
Verena sorriu amargamente. Ele sabe, não é? Sabe, respondeu Otávio. Horas depois, o vídeo foi entregue à delegacia. Luna foi oficialmente inocentada. As manchetes mudaram de tom. Vídeo revela que menina tentou salvar Verena. Queda foi acidental. Mas a cidade ainda murmurava. Os olhos, antes acusadores, agora evitavam encarar Luna nas ruas. Ela, por sua vez, andava com a cabeça erguida. Não por orgulho, mas por justiça. No centro comunitário Casa Luna, onde crianças aprendiam libras e cães de apoio eram treinados, Zion voltou a andar ao lado de sua tutora. Mas algo havia mudado. Sua vigilância era mais intensa. Como se soubesse que mesmo quando a verdade vem à tona, as sombras não desaparecem tão facilmente. E Verena? Pediu alta dias depois. Ninguém a viu deixar o hospital, mas um envelope foi deixado na portaria do centro comunitário. Dentro, uma carta escrita à mão, assinada apenas com um V e um cheque em branco. No verso da carta, uma frase: às vezes, cair é a única forma de enxergar o que se tentou esconder por toda a vida. Obrigada por me impedir de afundar completamente. A noite caiu pesada sobre Encosta Azul. O farol distante piscava no horizonte como um olho atento, mas cego para o que realmente se aproximava. Na casa simples no alto do morro, Luna acariciava Zion no sofá. Ele ainda mancava, mas mantinha os olhos vigilantes voltados para a janela. Desde a revelação do vídeo, a vida da menina parecia começar a se reconstruir. A inocência reconhecida, o nome limpo, a história virando símbolo de resistência e verdade. Mas havia alguém que não queria que a história terminasse ali. Seu nome era Armando. Figura desconhecida para o público, mas presença constante nas sombras do Império de Verena. Sócio oculto, cérebro por trás das lavagens de dinheiro, compras forjadas, contratos superfaturados. E agora, com o escândalo à flor da pele, ele tinha apenas uma meta: destruir as provas. E estava convencido de que Luna, ou pior, seu cachorro, havia encontrado o conteúdo do envelope que Verena tentara jogar ao mar. Aquilo que ele mesmo havia forçado ela a esconder. Naquela madrugada ele agiu. A chuva caía fina, silenciosa, quando um carro preto estacionou discretamente na rua lateral. Um vulto saltou com passos calculados, pulou o portão da casa com facilidade e se aproximou da janela dos fundos. Zion rosnou antes mesmo do homem tocar a maçaneta. Dona Célia acordou com o som. Luna, sentada no chão da sala com o caderno de desenhos no colo, olhou para Zion e entendeu de imediato: perigo. O homem forçou a porta. Zion avançou. O impacto foi brutal. O cão acertou o invasor em cheio no braço, derrubando-o contra a parede. Mas Armando estava preparado. Um canivete brilhou na escuridão. Zion foi rápido, mas não o suficiente. O metal cortou o flanco do cão, arrancando um gemido profundo que ecoou pela casa. Luna gritou, mas seu grito não tinha som. A avó correu para empurrar o homem, que recuou, surpreso com a força da senhora. Zion, mesmo ferido, ficou à frente de Luna, encarando Armando com os olhos inflamados. Então vizinhos começaram a sair às janelas. Luzes se acenderam, gritos soaram. É na casa da menina! Chamem a polícia! É o cachorro da menina surda! Em segundos, a rua se encheu. Homens e mulheres se aproximaram. Um deles tinha um pedaço de pau, outro, uma câmera. Armando fugiu, pulou o muro e desapareceu na noite. Mas já era tarde demais. Alguém o havia filmado. E a cidade, aquela mesma que antes julgara Luna sem ouvir sua versão, agora se erguia para protegê-la. Zion caiu no chão da sala, arfando. O sangue se espalhava pelo piso. Luna se ajoelhou ao lado dele, desesperada, tentando estancar o ferimento com as mãos pequenas. Dona Célia ligava para o veterinário em prantos, e a cidade chorava junto.
No hospital veterinário, horas depois, Zion passou por cirurgia de emergência. Otávio chegou minutos depois, os olhos vermelhos de raiva. Trazia consigo um novo dossiê. O envelope fora recuperado por mergulhadores e, como ele havia desconfiado, continha mais do que corrupção. Continha a certidão de nascimento de uma criança desaparecida há 11 anos. Uma criança que, por decisão judicial nunca explicada, fora considerada morta. Uma criança com o nome Luna C. Salazar. Otávio encostou-se à parede da clínica veterinária e fechou os olhos. Verena não era apenas a mulher envolvida no escândalo. Era a mãe biológica de Luna. E Armando, o homem que organizou a farsa, era também o responsável por sumir com a criança em troca de silêncio e poder. Zion, por instinto, havia protegido não apenas sua tutora, mas a última ponte entre mãe e filha. Na manhã seguinte, em Costa Azul acordou diferente. A manchete do jornal local dizia: Cão-herói salva menina pela segunda vez e cidade se une contra o verdadeiro vilão. Armando agora era procurado pela Polícia Federal. Verena, ao saber da verdade, chorou em silêncio no hospital, sem saber se teria coragem de enfrentar Luna novamente. Mas Luna não queria vingança, só queria paz. Na calçada da casa, vizinhos haviam deixado flores. Crianças escreveram cartas de agradecimento a Zion. E Luna, sentada ao lado do cão ainda em recuperação, desenhava em seu caderno. Um céu azul, uma ponte, um cão dourado de asas, e no centro ela com os olhos fechados, escutando o mundo com o coração. A madrugada cobria em Costa Azul com uma bruma espessa, como se a cidade inteira prendesse a respiração. As luzes da ponte suspensa tremeluziam à distância, refletidas no mar calmo que parecia esconder segredos antigos. Luna caminhava sozinha, os passos leves e decididos sobre a madeira úmida, seus olhos fixos à frente, o rosto sério, iluminado apenas pelo luar. A dor pela cicatriz recente no coração e pelo ferimento de Zion ainda pesava, mas agora havia uma missão maior. Ela precisava de respostas e sabia em seu íntimo que algo havia ficado ali, naquela ponte. Algo que escapara a todos, exceto a sua sensibilidade. A alguns metros atrás, um leve ruído cortou o silêncio. Passos suaves, regulares, mas mancando. Era Zion. Mesmo com o flanco ainda enfaixado, ele a seguira. Luna correu até ele, ajoelhou-se. Seus olhos se encontraram, e ali, no meio do vazio noturno, ela sussurrou em libras. Eu preciso fazer isso, mas não quero fazer sozinha. Zion se posicionou ao lado dela. O cão guerreiro, o guardião ferido. Juntos, seguiram até o ponto, exato da queda. Luna se ajoelhou. Algo entre as tábuas chamava sua atenção, uma cintilação metálica discreta como um chamado. Ela forçou os dedos entre as frestas, puxou com cuidado, e então o viu. Um medalhão, pesado, luxuoso, com uma pequena tranca lateral. Ao abrir, descobriu o inesperado. Um pequeno gravador embutido, antigo, mas funcional. Zion latiu baixo, como se soubesse o que aquilo era. Luna apertou o botão. Um clique, estática, e então, vozes. Se esse envelope vazar, Verena, não é só você que afunda. Eu também, e você sabe o que acontece com traidores. Eu só quero proteger ela, a menina. A menina não pode saber que é sua filha. O que fizemos com os pais adotivos, com os documentos, ninguém pode descobrir. Luna engoliu em seco. Suas mãos tremiam, mas o tempo parou quando outro som cortou o ar. Passos pesados, um estalo de madeira atrás. Então era isso que você procurava. Armando surgia das sombras da ponte como uma fera enjaulada, os olhos fixos em Luna, o brilho frio da maldade escorrendo pela voz. Entregue. Isso, agora! Luna recuou. Zion se colocou entre eles, mesmo trêmulo, o corpo em alerta. Esse cachorro já me causou problemas demais.
Armando avançou. E foi quando Zion, com um grunhido profundo e o corpo sangrando sob a pressão, saltou. Foi mais do que um ataque. Foi um ato de amor. Zion cravou os dentes no braço de Armando, empurrando-o contra a grade da ponte. Luna correu, sem olhar para trás, sem hesitar, o medalhão apertado no punho, o vento forte, o coração disparado. Lá embaixo, no final da ponte, Otávio aguardava com a polícia. Ao ver Luna correndo em sua direção, os olhos do velho detetive se encheram de alívio e lágrimas. Ela chegou ofegante, os olhos arregalados, e entregou o medalhão em suas mãos. Zion, ficou para trás. Gesticulou. Em desespero, Otávio entendeu. Gritou: equipe, ponte, agora! Em minutos, sirenes cortaram o céu. Policiais correram armados. E ao chegarem ao ponto da luta, encontraram Armando no chão, imobilizado, ensanguentado, e Zion, caído ao lado, exausto, mas vivo. Foi a cena mais comovente que Encosta Azul já presenciou. Horas depois, com o amanhecer tingindo o céu de dourado, Luna segurava a pata de Zion na clínica veterinária. Otávio, ao seu lado, transmitia ao mundo as revelações do medalhão. A gravação, os nomes, as confissões, a verdade, enfim, inteira e documentada. Verena, que acompanhava tudo pela televisão do hospital, chorou em silêncio, não de desespero, mas de libertação. Pela primeira vez em anos, algo dentro dela se quebrava, para dar lugar à verdade. Na cidade, a história se espalhava como fogo, mas desta vez com outro tom. Menina surda e seu cão expõem rede de corrupção e se tornam símbolo de justiça. Zion foi homenageado por bravura. Uma estátua simbólica foi erguida na praça principal. E Luna, a menina que nunca teve voz, agora falava por toda uma geração. E naquela mesma ponte, meses depois, Verena reapareceu. Não com seguranças, não com fotógrafos, mas sozinha. Ajoelhou-se onde caíra e deixou ali uma rosa branca e um pedido sussurrado ao vento. Obrigada por me salvar, filha. Do alto da colina, Luna assistia em silêncio. Zion ao seu lado, cicatrizado. E juntos, como sempre, ouviram com o coração. O sol pairava alto sobre a Encosta Azul, mas naquela manhã o brilho não vinha do céu. Era a expectativa que iluminava os rostos reunidos na praça central da cidade. Centenas de pessoas se aglomeravam diante do palco montado, os olhos fixos nas telas gigantes posicionadas em cada canto. Os celulares estavam erguidos, os sussurros nervosos flutuavam no ar. Na lateral do palco, Otávio ajeitava seus papéis, com as mãos trêmulas, embora experientes. Ao seu lado, Dona Célia segurava firme a mão da neta. E logo atrás, Zion, com uma bandagem branca envolvendo a pata dianteira, observava tudo com a dignidade de um verdadeiro guerreiro. No centro da estrutura montada, Verena Salazar, sem maquiagem, sem joias, apenas ela, humana, vulnerável, despida do personagem que interpretou por anos, pegou o microfone com as duas mãos, respirou fundo. Bom dia, eu sou Verena Salazar e tenho algo a dizer. A praça ficou em silêncio. Nos últimos dias fui desmascarada, não apenas como empresária, mas como pessoa. Eu cometi erros, muitos. Escondi verdades, compactuei com crimes. E hoje venho admitir isso publicamente. Murmúrios ecoaram, mas Verena não desviou os olhos. A verdade é que no dia em que caí da ponte, eu não fui empurrada por ódio. Fui salva. Aquela menina ali, ela apontou para a Luna, que observava da lateral, com Zion sentado ao seu lado. Tentou me impedir de fazer algo terrível. Ela me segurou. Ela arriscou a vida por mim. E eu, cega pelo medo, deixei que o mundo a crucificasse. Mas hoje, eu estou aqui para pedir perdão. A praça ficou muda. Os olhos agora se voltavam para Luna. Otávio fez um gesto. Ela se levantou. Zion a acompanhou,
mesmo com dificuldade. Cada passo dela ecoava na alma das pessoas. A menina que antes era alvo de fofocas e julgamentos, agora caminhava como símbolo de algo maior. Ao subir no palco, ela ergueu as mãos. Silêncio absoluto. Ao seu lado, uma mulher jovem, a intérprete, começou a traduzir, com lágrimas. Nos olhos, cada gesto de Luna. Meu nome é Luna. Eu sou surda e eu nunca quis machucar ninguém. Eu só queria ajudar. As palavras, simples, puras, carregadas de verdade, rasgaram o silêncio como um raio de luz. Lágrimas começaram a cair. Uma senhora no canto levou a mão ao peito. Um pai abraçou o filho. Uma criança, também surda, ergueu as mãos repetindo os gestos de Luna com orgulho. E então, Zion latiu. Um latido curto, firme, preciso. Como se dissesse, ela está dizendo a verdade. A multidão explodiu em aplausos. Gritos de apoio se ergueram como ondas. Flores começaram a ser jogadas no palco. Um menino correu até Luna e a abraçou sem dizer uma palavra. E ela correspondeu com um sorriso contido, mas cheio de luz. Verena, ainda no palco, chorava em silêncio. Pela primeira vez, compreendendo o tamanho do estrago que o medo e o orgulho haviam causado, e talvez, pela primeira vez em anos, reconhecendo a força do perdão. Naquela manhã, em Costa Azul mudou. A menina que nunca falou, falou com o coração de todos. E o cão, que muitos subestimaram, tornou-se o herói de uma cidade inteira. E no centro da praça, enquanto o povo aplaudia de pé, Luna olhou para Zion, passou a mão por sua cabeça e sorriu. Ela não precisava dizer mais nada. Semanas se passaram desde aquele dia na praça. Desde o latido que rompeu o preconceito, desde as mãos que falaram mais alto do que qualquer discurso. A cidade de Encosta Azul nunca mais foi a mesma. A ponte suspensa, antes símbolo de separação entre os mundos da riqueza e da simplicidade, foi inteiramente reformada. As tábuas antigas foram trocadas. As bordas ganharam placas de segurança. Mas, mais que isso, ela passou a carregar um novo nome. Uma placa dourada, discreta e elegante, foi fixada bem no centro do corrimão. Aqui começou a história de uma menina e seu cão, que nos ensinaram o que é coragem sem palavras. Na praça da prefeitura, uma cerimônia foi organizada. Desta vez sem maquiagem, sem espetáculo, apenas sinceridade. O prefeito subiu ao pequeno palco com um sorriso genuíno. Puxou do bolso uma pequena caixinha de veludo. Dentro, uma medalha com o desenho de uma pata gravada em prata. Por bravura, lealdade e amor incondicional, esta cidade homenageia Zion como nosso herói. A plateia se levantou em aplausos. Crianças aplaudiam, idosos choravam. Zion, agora com o pelo recuperado e uma expressão serena, permaneceu firme ao lado de Luna, como sempre. Em seguida, o prefeito olhou para a menina e respirou fundo. E para Luna Célia, cuja coragem silenciosa salvou uma vida e inspirou uma cidade inteira. Anunciamos a concessão de uma bolsa integral na Escola Horizonte Azul, especializada em educação inclusiva e bilíngue para jovens com deficiência auditiva. Que você siga ensinando ao mundo aquilo que ele ainda não aprendeu a escutar. Luna, de vestido branco e cabelos soltos ao vento, agradeceu em libras. A intérprete traduziu com a voz embargada. Obrigada. Eu não sou especial. Só não consegui virar o rosto quando alguém estava prestes a cair. Foi o bastante para fazer a cidade, mais uma vez, aplaudir com o coração. Verena, discretamente presente na última fileira, assistia com os olhos marejados. Ela não pediu para subir ao palco. Não falou. Apenas permaneceu ali, como quem sabe que há silêncios que não pedem microfones. Apenas mudanças de verdade. Dias depois, numa manhã tranquila, Luna e Zion caminharam novamente pela ponte. O céu estava azul, o mar calmo.
O vento brincava com os fios de seu cabelo. Zion andava com mais leveza, embora sua pata ainda tivesse marcas. Mas ele não se incomodava, porque ao lado dela, todo o caminho era possível. Ao chegarem ao centro da ponte, pararam diante da placa. Luna tocou o metal suavemente e com a outra mão fez um gesto simples, quase imperceptível. Obrigado. Zion abanou o rabo e então seguiram juntos, em silêncio. Mas naquela quietude havia algo mais profundo do que qualquer palavra. Havia a certeza de que eles não eram apenas protagonistas de uma história com final feliz. Eram símbolos, vivos de uma verdade que Encosta Azul jamais esqueceria. A coragem nem sempre fala alto. Às vezes, ela só precisa ser sentida. E ali, naquele caminho entre o céu e o mar, entre o medo e o amor, uma menina e seu cão seguiram em frente, como sempre, lado a lado. Quantas vezes julgamos sem ouvir? Quantas vozes calamos, porque não vêm em forma de som? Luna nos ensinou que o silêncio pode conter mais coragem do que 1000 palavras. E Zion nos mostrou que o amor verdadeiro não precisa ser entendido, apenas sentido. Em um mundo que grita o tempo todo, talvez esteja na hora de escutar com o coração. Porque às vezes, os maiores heróis da história andam em silêncio e têm 4 patas. Se essa história tocou seu coração, deixe um coração nos comentários. Compartilhe com alguém especial e se inscreva no canal para mais histórias inspiradoras de coragem, lealdade e amor animal. Até a próxima!